Fala, povo. Bom, vamos dar então prosseguimento à nossa aula de circuitos e vamos entrar agora na parte de indutores. Então, só para a gente recapitular, certo? Dos elementos de circuitos, nós já trabalhamos com a maioria dos elementos ativos, né? Com exceção de amplificadores operacionais, que vai ficar aí para a disciplina de eletrônica. E agora nós estamos cobrindo a parte dos elementos passivos. Resistores nós já vimos, capacitores nós já vimos, ficando então para hoje a parte de indutores. Beleza? Bom, e para início de conversa, o que é um indutor? Então, qualquer condutor de corrente elétrica, né, qualquer metal, ele possui propriedades indutivas. Então, o que eu chamo de indutor nada mais é que uma bobina, um fio enrolado, tá? Então aí na foto vocês podem ver aí que nós temos diversos formatos, né, dessa bobina, tá? Então fazendo uma bobina, fazendo uma espira, né, dando a voltinha no cabo, eu já crio, né, um elemento aí que eu vou chamar ele de indutor. Então é um elemento de construção relativamente simples, tá? Vamos ver então alguns fatos, né, algumas características, né, vamos dizer assim, né, de indutores que serão muito importantes para nós compreendermos bem o funcionamento desse elemento no circuito, ok? Bom, o primeiro fato, né, o primeiro elemento é que todo e qualquer condutor percorrido por uma corrente elétrica, ele gera um campo magnético proporcional a essa corrente, tá? Se for uma corrente contínua, o campo ele é contínuo. Se é uma corrente variável, o campo é variável. Se essa corrente é uma corrente variável do formato alternado, né, o senoidal, o campo ele vai variar nesse mesmo formato, certo? Então, independente do formato do condutor, tá? Passou a corrente, gera campo magnético, beleza? Então, se eu fizer uma espira, tá? A corrente vai percorrer essa espira e o campo vai ficar ao redor do condutor, né? Deixa eu pegar o laserzinho aqui, ó. Então, aqui a corrente está entrando e você vê o campo sendo formado, tá? O formato, né, e a direção do campo, ele é dado pela regra da mão direita, tá? Então, se vocês colocarem o dedão no sentido da corrente, tá? Os dedos vão indicar o sentido do campo eletromagnético, ou nesse caso do campo magnético, tá? Então, se coloco a corrente, o dedão no sentido da corrente, o campo está indicado pelos demais dedos, tá? Mesma coisa acontece na espira. Se você colocar o dedão no sentido que a corrente está passando pela espira, você vai ver que o campo vai estar passando de fora da espira para dentro, tá? Passando pelo seu interior. De tal forma que a resultante, né, essa setinha seria a resultante do campo magnético, né, seria do lado de dentro, saindo aqui para fora da espira, tá? Se eu colocar isso para uma espira, se eu tiver várias espiras, certo? Uma do lado da outra, vai acontecer a mesma coisa, tá? Então a corrente passando, esses campos vai ter uma resultante saindo, né, do interior da bobina para o lado de fora, tá? E aí essa bobina ela vai se comportar como um ímã, né? E, na verdade passa a ser um eletroímã, né? Então você vai ter o polo norte, o polo sul, tal qual a gente tinha num ímã mineral, beleza? O fato número 2 é que o seguinte, qualquer indutor sob a influência de um campo magnético variável gera uma corrente elétrica no indutor, tá? Proporcional a esse campo. Então, vamos entender isso aqui. Então, aqui eu tenho dois ímãs, tá? Esse em verde aqui é as linhas de fluxo, tá ok? E essas duas setinhas estão indicando o movimento do ímã, tá? Então, eu vou empurrar os dois ímãs de tal forma que eles comecem a se aproximar. Se eu estou tendo uma variação linear aqui, de espaço mesmo, eles estão numa certa distância e eu vou aproximando, esse campo magnético aqui, ele vai
sofrer uma alteração. Quanto mais próximos eles estiverem, mais intenso, mais forte vai ser esse campo, ok? Então, eu tenho uma variação do campo. Então, eu preciso ter um campo magnético variável, por isso que eu estou aproximando esses dois ímãs. Se eles estão variando, né, e eu tenho uma bobina entre esse campo variável, vai surgir uma corrente nessa bobina, tá? É o que a gente chama de corrente induzida, tá? Então, se eu colocar um amperímetro aqui, eu consigo medir essa corrente, tá? Então, isso que a gente chama de corrente induzida pela variação do campo magnético, tá? Então, tem a bobina, põe um campo variável próximo dessa bobina, aparece corrente se tiver um caminho fechado para ela percorrer. O terceiro fato é basicamente o oposto, tá? Quando eu tenho uma corrente variável na bobina, ela gera um campo magnético variável. Então, diferente do fato anterior, né? O fato anterior ele era: eu tenho campo variável, gera corrente. Essa daqui é: eu tenho corrente, eu também gero um campo variável. Então, está ali a minha chave. Na hora que eu fecho a chave, né? Então, antes eu não tinha corrente nessa bobina. Na hora que eu fechar essa chave, vai começar a circular corrente, tá? Na hora que começa a circular a corrente, ela começa a criar um campo magnético nessa bobina, ok? Esse campo magnético, tá? Vai induzir na própria bobina uma outra corrente, tá? E essa corrente, tá, de acordo com a lei de Lenz, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, vai estar no sentido contrário a essa corrente que originou toda a nossa história, certo? Então, esse é o terceiro fato. O quarto vai ser a própria lei de Faraday, tá? O que diz a lei de Faraday? Ela vai dar uma quantificação interessante para nós. Ele fala o seguinte, que uma tensão induzida numa bobina, ela é diretamente proporcional ao número de espiras que ela tem e a velocidade de variação do campo magnético. Então, eu tenho os mesmos dois ímãs, eu vou estar aproximando ou afastando eles, tanto faz, desde que faça uma variação no campo, tá? Então, tá ali as linhas de fluxo, tá a minha bobina, só que agora, ao invés de medir a corrente, eu quero medir a tensão, tá? Então, eu coloquei um voltímetro ali. E o que ele está me falando é que a tensão que esse voltímetro vai medir, tá? Ela é proporcional ao número de espiras, então esse aqui é o número de espiras, tá? E a velocidade de variação do campo, ou a taxa de variação do campo. Velocidade de variação em relação ao tempo, ou taxa de variação em relação a alguma coisa, a gente representa sempre pela derivada. Então, a variação do fluxo magnético, tá? Me determina também a tensão. Então, se isso aqui varia rapidamente, eu tenho um valor alto de tensão. Se varia mais devagar, eu tenho uma tensão mais baixa. Então, isso quer dizer o quê? Se eu aproximar ou afastar esses ímãs de forma mais rápida ou mais lenta, isso vai me dar uma tensão ou maior ou menor de acordo com essa taxa de variação. O número de espiras também influencia. Quanto maior o número de espiras, maior a tensão. Quanto menor o número de espiras, menor a tensão. Essa é a lei de Faraday. O quinto fato, tá, é a lei de Lenz. Ele está correlacionado ao nosso terceiro fato que eu deixei aqui para vocês. Tá? Então, o que a lei de Lenz me diz? A lei de Lenz fala o seguinte, que toda corrente induzida, tá, ela gera um campo magnético, tá? E esse campo magnético ele é de tal forma orientado que se opõe, tá? Então, ele oposto ao campo que originou essa corrente induzida. Eu vou desenhar aqui para vocês. Então, está aqui minha fonte de corrente. Na hora que eu fecho o meu interruptor, começa a aparecer corrente. No que aparece corrente, né, essa corrente induzida, ela gera um campo magnético. Está aí o campo magnético. Esse campo magnético induz na própria bobina uma outra corrente. Tá? Então, essa corrente originou esse campo. E esse campo, passando dentro da própria bobina, induz essa segunda corrente, tá? Que é a corrente induzida.
E essa corrente induzida, ela mesma vai criar o seu próprio campo, tá? E esse próprio campo que ela vai gerar, a polaridade dele é sempre oposta ao campo original. Tá? Então, sempre são de polaridades, né, de tal forma que ela se opõe ao campo original. Bom, se as duas correntes estão uma no sentido oposto da outra, tá? A corrente resultante já não vai ser instantaneamente a corrente da fonte. Tá? Então, vai ser uma menos a outra. Tá? Vai ser o tempo todo assim? Não. Tá? Na hora que eu ligo a chave, essa corrente deveria ser, vamos colocar aqui, 10 amperes para essa fonte. Né? Na hora que eu conecto a chave, essa corrente que começa a circular aqui deveria ser instantaneamente igual a 10 amperes. Mas por conta, né, dessa corrente de sentido oposto, essa variação de corrente ela não é instantânea, ela não vai chegar a 10 amperes na hora que eu clicar aqui no interruptor. Né? Ela vai demorar um pouquinho mais, né? Ela causa um certo atraso nessa corrente, né, para ela chegar a 10 amperes. Tá? Então ela vai lentamente, né, se estabilizando até chegar nesse valor. Beleza? Então, resumo da história com relação ao funcionamento de indutores. Tá? Na hora que você fecha, você causa essa primeira ação, essa corrente começa a circular. Tá? Essa corrente produz um campo magnético. Esse campo magnético, tá, vai induzir na própria bobina uma corrente de polaridade inversa. Tá? E a corrente, né, resultante disso é uma corrente um pouco menor do que a corrente da fonte, certo? Na hora que essa corrente se estabiliza, tá, eu não tenho, então isso aqui saiu de 0, tá, vai chegar até 10 amperes. Na hora que eu chego com 10 amperes, né, tomando 10 amperes como exemplo, não tenho mais variação de corrente, então ela estava no 0, chegou no valor máximo dela, que é a própria corrente da fonte. Na hora que eu chego nesse valor máximo, a corrente fica constante em 10 amperes. Se a corrente está constante em 10 amperes, né, eu não tenho mais um fluxo variável. Se eu não tenho fluxo variável, eu não tenho corrente induzida. E aí, esse efeito, né, dessa corrente induzida deixa de existir. Beleza? Então, basicamente, o funcionamento do indutor ele se dá nessa ação e reação. Então, ele não gosta de variações bruscas de corrente, tá? Por conta desse campo. Toda variação brusca gera uma variação brusca no campo magnético que ele produz, e essa variação brusca sempre tem um efeito de reação. Tá? Então, se você está energizando o indutor, esse campo magnético induzido, né, esse amarelinho, ele começa a aumentar. Assim que ele começa a aumentar, o campo induzido pela corrente, aqui induzido nessa rosinha, ele vai tentar frear essa expansão, esse aumento desse campo. A desenergização também acontece num processo semelhante. Se você vai abrir a bobina, então ela está com um campo magnético estabelecido ali, bonitinho. Na hora que você vai abrir a bobina, então vai começar a deixar, né, aí vai zerar a corrente e vai zerar o campo. Só que, da mesma forma, ele tinha um campo estabelecido, ele vai começar a se retrair até zerar. O efeito de se reduzir também vai fazer que esse campo induzido reaja a essa redução de campo, tentando manter essa corrente constante, né? Tentando manter essa corrente circulando. Então, tanto o processo de energização da bobina, a corrente sai do zero e vai lentamente chegando até o máximo, e o próprio processo de desenergização da bobina, né? Quase não dá para falar, também é um processo mais lento, né? A bobina vai tentar segurar essa condição dela. É o que a gente chama basicamente de inércia magnética de um indutor. Tá? Então, o que é inércia? Né? É aquela dificuldade de você ou pôr um corpo em movimento ou o corpo estando em movimento, de fazer ele parar. Com o indutor, acontece de forma muito semelhante. Tá? Então, se ele não tem corrente, para você fazer a circulação de corrente nele, ele vai demorar um pouquinho, mas até conseguir
circular. E se a corrente estiver circulando por ele, né, na hora que você vai tentar abrir, né, ele também não vai gostar muito disso, né, tem essa inércia, até você conseguir reduzir, tem essa dificuldade, tá? Então, ela não é instantânea, não é uma variação instantânea de corrente, tá? E isso vem logo de uma forma muito semelhante com o capacitor, só que o capacitor, isso acontecia com a tensão, né? A variação de tensão não era instantânea, e com o indutor o que vai acontecer é que a variação de corrente não vai ser instantânea por conta desses motivos que a gente está comentando. Beleza? Tá? Então, eu vou encerrar esse videozinho aqui agora, e a gente vai entrar no próximo já olhando as características dos indutores que a gente vai usar em circuitos elétricos.